deixando aqui. Bom Bom dia, dia. professora. Bom dia, meus Oi, amores. Bom dia. Estou aprendendo ainda a mexer aqui, estou tomando uma surra, confesso. Então, olha só, meus amores. Bom dia, professora. Bom dia, Felipe. Bom dia para todos. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá ok? Para vocês copiarem no caderninho de vocês os tópicos da aula. Daí, rapidinho. Ok, olha só. Vou colocar aqui para a gente escrever, né? Escrever junto com vocês. O módulo é o capítulo 8, tá ok? Aí você vai escrevendo aí comigo, por favor. Vamos lá? Capítulo 8. O capítulo 8, ele vai relatar, ó, qual é a influência. Lembrando que é importante você colocar isso no seu caderninho, para você ter o controle das aulas. Peraí. Controle das aulas. Só um minuto. E. Peraí. Influência da ciência. Nas revoluções industriais. Então, esse é o capítulo de hoje, que nós vamos dar entrada hoje, certo? Então, aí, ó, capítulo 8, qual é a influência da ciência nas revoluções industriais? E antes de seguir o fluxo normal da aula, nós temos um tópico que pergunta assim: é possível que um ser vivo produza eletricidade? Aí você tem aí o peixe elétrico. Isso aí. Está na primeira página. Na primeira página. Então, primeiro eu queria dizer para vocês que esse peixe é cego, tá? Devido às descargas elétricas. Então, vou stop share aqui, porque aí vocês já copiaram, já viram que é o capítulo 8, Professora, certo? então como é que ele consegue se movimentar? Isso aí, peraí, vamos lá. Ok. Então, olha só, o que acontece? Esse animal, ele é cego, mas ele tem aí, tá vendo essas bolinhas no corpo dele? Umas cavidadezinhas, ó. Aqui, quando você olha, o corpinho Sim. dele é cheio de, né? Então, isso é chamado receptores, são receptores. Então, se ele vai encostar em algum galho, aí, ó, desvia do galho. Esses receptores passam a informação do ambiente. Funciona mais ou menos como os bigodes do rato e do camundongo, né? Acho que a cobra também tem isso, não tem? A cobra ela tem ali o Na sensorzinho língua. na língua. Ela fica assim, né? Isso aí. Então, o cachorro também, né? Ele tem ali um olfato bem aguçado. E assim você vai vendo um monte de seres que tem vários mecanismos para ajudar na sua, né, na sua locomoção e dele perceber o ambiente. Igual a minhoca. A minhoca ela não tem olho, mas ela consegue, a partir de receptores, verificar o claro e o escuro. E esse peixe é assim, esses receptores vão ajudar a locomoção dele na água. A locomoção que ele faz na água e aí chegando perto de algum ser, algum predador ou do próprio alimento. Então, ele é como se fosse o tato dele, né? Ele vai tateando. Então, ele tem uma descarga elétrica muito alta. Você vê aí, ó, são 860 volts. Caraca. Então, vamos raciocinar. Nossa. Ah, professora, mata, ó, 110, você bota o dedo na tomada, você já vê, né? Já faz isso. Imagine. Só que é o seguinte, não se tem uma estatística assim, o peixe por aqui matou um senhor lá na Amazônia. Mas tem relatos que acontece o seguinte, você está no rio, tem lá uns 5 por aqui.
a descarga, os 5 resolve dar aquela descarga em cima do corpo da pessoa. Bom, obviamente, ela vai primeiro... na hora. Ela só fica assim, existem pessoas que já se acidentaram e relatos que sentiu uma dormência muito grande, né? E uma contração muscular muito grande, porque a eletricidade faz isso. E algumas pessoas conseguiram escapar. Mas existem relatos que às vezes as pessoas tiveram a infelicidade de encontrar com esse peixe nos rios da Amazônia, tomaram o choque, desmaiaram e acabam morrendo o quê? Afogada. E se uma pessoa tem problema cardíaco, isso intensifica, ela vai ter um infarto. Então, aí, os acidentes relacionados, eu estou falando para vocês o que pode acontecer. Então, eu tenho, antes da gente começar, eu vou compartilhar de novo a tela com vocês. Ó, me ajudem, tá? Eu estou aprendendo. Vou um vídeo aqui. Oi. Esse Fala. peixe, essa eletricidade, ele usa como uma proteção? Sim, ele usa como uma proteção e também para capturar alimentos. Ele já frita já o alimento dele antes de comer. Se sentir ameaçado, Oi? é choque na certa. Se ele se sentir isso aí. ameaçado, Se sentir ameaçado, ele já está Heidegger, né? Soltando um poder. Ele consegue dar esse choque fora da água? Não, ele é extremamente aquático e o que acontece? Ele tira o oxigênio da água, ele respira por meio de brânquias, né? Ele fica assim, ó. Então o oxigênio entra, vai passar pelas guerras, ele respira, né? O peixe, mesmo ele sendo pulmonar, ele vem até a superfície para respirar e tal, mas ele precisa, ele se mantém dentro da água. E, claro, o habitat dele é dentro da água. E ele vai morrer fora dela, tá, meu amor? Então, assim, esse peixe ele tem sido muito estudado, principalmente no tratamento até de Alzheimer, né? Porque vocês sabem que o Alzheimer, o cérebro da pessoa vai fazendo igual uma uva passa, vai murchando, as pessoas vão esquecendo as coisas, vão lembrando muito do passado, mas a atualidade ela esquece. Muitas pessoas esquecem até mesmo como se anda. É muito triste o Alzheimer. Então, existe aí um estudo feito com as células receptoras dele, né? Ele tem até um nomezinho aqui, essas células que produzem eletricidade, as enzimas. eletrócitos. Isso aí, que ele possui. Então, vamos ver o vídeo um pouquinho, antes que passe logo o nosso tempo todo? Espera aí, rapidinho, tá? E aí, estou compartilhando? Acertei? Sim. Sim. Professora, Oi? eu Tá não tô sem conseguindo ouvir o som do vídeo, não. Eu também não. Não Eu tá também ouvindo? Não. Não. Ih, peraí. Só um minutinho, tem um homem lá acabando com a Amazônia. Então, olha só, meus amores. Vou fazer o seguinte, então, que nem eu faço. Vou colocar... Mas deixa o anexo lá do vídeo. No anexo é melhor. Eu estava querendo mostrar para vocês. Inclusive, depois eu vou estar sempre colocando esses vídeos. Eles são pequenos, tá? Para não tomar muito tempo de vocês. São vídeos que vão mostrar o que eu quero, são objetivos. Na próxima aula tem aí sobre a biomassa, mostrando como funciona. Então, eu vou botar lá deixar lá com vocês. Você colocar no chat e a gente assiste cada um. Sim, bonitinho, Não, Bianca, mas que não saudade. Não sai do Zoom. Se você ver separado, a pessoa de livre já fez isso. Tá bom. Que show. Eu vou aprender depois. Pode deixar, tá, Rian? Gostei da ideia. Captando a ideia aí, tá? Então, mas aí agora, hoje a tia vai colocar lá, tá bom? Na plataforma. Então, vamos continuar? Aí, olha só.
qual a influência da ciência nas revoluções industriais. Aí você viu aqui, aí você vê assim, ó, o que tem o poraquê com a revolução industrial? Bom, primeiro que esse animalzinho, esse poraquê, algumas das suas nadadeiras foram usadas até na robótica, né, para a criação de robôs aí, vocês vão ver no vídeo mostrando. Então, quando a gente fala assim, o livro ele fez questão de mostrar o peixe, que é do nosso país, ele faz parte aí do nosso cotidiano. Tudo bem que ele está um pouquinho longe, mas ele acaba fazendo. Então, professor, oi. Ele só existe aqui no Brasil ou tem outros tipos? Não, tem outras espécies, são várias. Essa espécie aqui é a que mais ocorre aqui, tá? No Brasil. Ah, tá. Ela é encontrada aqui. Obrigada. O poraquê, até o nome é um nome, né, indígena. Então, ele é encontrado nos nossos rios, ok? Esse peixe é aqui, da gente aqui, ok? Obrigado, você professor. tem outros animais que a enguia, né? A enguia elétrica e assim vai. Então vamos lá, amores, que daqui a pouco A enguia eu conheci. o nosso tempo, né? A gente infelizmente não está na nossa salinha por enquanto, né? Mas isso tudo vai passar. Vamos lá. Então aqui ele vem falando de Thomas Edison. Olha só, Thomas Edison, ele inventou a lâmpada em 1879, quando você vem seguindo o texto. Mas olha, ele tem mais de 1.200 experiências que ele fez. Ele ficou famoso, muito famoso pela, né, criação da lâmpada, mas tem aí, quando você estiver estudando física, uma parte da física mostra as correntes, os tipos de corrente, ele e um outro cientista criaram, mas o problema de Thomas Edison é aquele ego. Eu sempre falo para vocês, a pessoa é inteligente, mas ela precisa cultivar a humildade, isso mesmo, sempre ser humilde. E ele não era uma pessoa humilde, mas não vamos falar mal dele agora, vamos falar das coisas boas, né? Então, ele, aos 11 anos, a mãe dele era professora e ele era muito curioso. A mãe dele ajudou ele a criar um laboratório. Com 11 anos ele já tinha um laboratório. E aos 12 anos ele inventou um telégrafo rudimentar, mas inventou. E o telégrafo foi muito usado. Você lembra no Titanic, tem lá um negócio que eles ficam lá tentando, pedindo socorro, lá apertando? Então, isso daí era o WhatsApp da época. E ele patenteou cerca de 1.000 experimentos que ele fez, mas ele ficou mais famoso e todo mundo, quando fala de Thomas Edison, lembra da lâmpada, né? Então, aí nesse texto fala sobre ele, a importância dele também. Então, é importante que você veja que as revoluções industriais que acontecem, elas têm ligação direta com a ciência, entre elas aí a química, a física, né, e a biologia. E fora essa questão de revolução industrial, você vê muito na matéria de geografia e de história, mas ciências têm mostrado isso para vocês, como é feito. Então, vamos lá. A primeira lâmpada foi inventada, como a gente já viu, por Thomas Edison, ok? Porém, a eletricidade já estava sendo investigada há muito tempo antes na natureza. Essa energia é produzida espontaneamente por vários animais, como certas espécies de peixes. Nos rios amazônicos, existem 3 espécies de poraquê. O Electropus, né? Aí você está vendo o nomezinho dele, já pensou? Você botou o nome do seu cachorrinho de Electropus? Já pensou? Não dá nem para chamar. Então, corre, Electropus! Morde ele! Para, sossega! Então, esses peixes, como a gente já viu, eles apresentam células capazes de gerar eletricidade. E aí o homem ficou observando isso, né? Vamos imitar? Vamos ver como é que ele faz? Como é que é o processo? E essas células, como alguém já falou muito bem, é chamadas de eritrócitos. Então, você até destaca com o seu marca-texto esse nome dessa célula, tá? Não esquece, não. Bom, e aí a gente já falou sobre, né, como ele usa essa eletricidade, quando ele se sente ameaçado para capturar alimento. E aí nós falamos também da quantidade de volts que essa eletricidade que ele produz, né? Tomada por 220? Não é? 220 já queima as coisas se o produto não for adequado. Imagine 800 e... Então, esse choque é rápido, são segundos. Mas, né, eu já falei o que pode acontecer. Mas então,
Aí existem outras, né, espécies conhecidas, como a gente já falou. Aí, quando você vem para a página 195, você tem aí a ciência e as revoluções industriais, ok? Todo mundo aí na página 195. Bom, a primeira coisa eu vou fazer você investigar, pensar como era a adolescência dos seus pais, como era a adolescência lá dos seus avós. Aí você vai parar e pensar, é muito diferente da de vocês. Olha, muita coisa. Hoje em dia você tem o Spotify para música, né? Você coloca lá, ligado na internet lá, e as músicas, muitas músicas que você quer ouvir. Nossa adolescência, eu ganhei uma vitrolinha que era colorida, tinha amarela, azul, vermelha. Nossa, quando eu ganhei a amarelinha, eu fiquei, nossa, que felicidade. E aí o disco não era nem CD, e nem sonhava em aparecer CD. Era um compactozinho, tinha, né, os vinis grandões e tinha um compacto com as musiquinhas lá, 2 músicas, lado A e lado B. Colocava lá, escutava as minhas musiquinhas, 1, 2, certo? E aí, quando minha mãe, o primeiro vinil que eu ganhei foi da novela Dancing Days. Oh, que delícia! Aí tocava o dia todo. Fora isso, a gente tinha os rádios. Vovô pegava assim, a anteninha do rádio que não estava funcionando direitinho, ele pegava o bombril, colocava lá para pegar direito. Pode perguntar aos seus pais e seus avós, se esse tempo, né? As antenas eram aquelas antenas rabo de peixe que o meu pai ficava lá, coitado, o tempo todo, tá bom. Aí a gente, não. Aí quando ele virava, e agora? Agora tá bom. Daqui a pouco saía, ficava tudo chuviscando novamente. Por que a tia Márcia está falando isso? Porque, olha só, a pergunta que você tem, eu vou abrir, vou deixar você, alguém que está querendo falar, vou deixar, tá? Pode deixar, peraí. Olha só, porque tá assim, como era a vida das pessoas quando não havia celular, nem internet, né? De que forma as pessoas se comunicavam e se divertiam? Olha, eu me diverti, na rua. Na rua. Isso aí. Eu me diverti muito, muito mesmo. E aí, essas diversõezinhas que eu falei anteriormente, né? As vitrolinhas, nosso sonho. E sem contar que a vitrolinha que eu ganhei foi de segunda mão, que era da minha tia caçula, ela não, né? Ganhou outra coisa lá e tal, e ela foi, meu pai foi e comprou de segunda mão dela. E então, hoje em dia, se você olhar, a sua vida tem muito mais tecnologia do que a vida dos seus pais e dos seus avós, né? A Mundial, lembro que eu via a Rádio Mundial, que tocava os sucessos da época de 9 a meio-dia e ficava ouvindo a Mundial. E você pode até, se estiver com algum pai ou alguma mãe perto de você, ou vovô, vovó, pergunta, fala para ele, pode dar opinião, pode falar aí, pode colocar. Você pode passar para mim um recadinho dele, tá? Ou se você quiser falar, fala. Vou lá perguntar. Como eles se divertiam. O WhatsApp. Ele tá aqui do meu lado. Tá? Então, o WhatsApp. Hoje em dia você quer falar com uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos ou né, outro país, você faz uma chamada de vídeo e a pessoa aparece para você e você fica ali conversando, matando a saudade, né? Não é igual, mas mata um pouquinho. Mas antigamente, nas férias, a gente fazia amizade com a coleguinha lá e pegava o endereço e mandava o quê? Carta. Escrevia aquela carta, ia lá no correio, selava a carta, mandava a carta e ficava lá, ó, no aguarde, esperando. Oi, pode falar. Minha mãe falou que brincava de corda, pular elástico, trocar papel de carta. Nossa. Isso, cartinha, papel de carta. Nossa, como a gente trocava papel de carta, isso mesmo. Era a álbum de figurinha Bem Me Quer que tinha. Isso aí, pular corda, nossa, muita coisa. Pulava corda, brincava de pique. Dia de sexta-feira realmente era sextou. Chegava em casa, só ia para a rua depois que fizesse tanto as atividades da escola e quanto fizesse também as tarefas de casa. Se não fizesse, também ia para a rua. E aí, quando a gente corria, fazia, porque criança é tudo a mesma coisa, tá? Só muda a época. Fazia tudo direitinho para ir para a rua na sexta-feira brincar de tudo aí. Realmente, era pique, era elástico,
pular elástico, pique-bandeira, né, pique-lata, e gastávamos nossa energia dessa forma. Não tinha a tecnologia que você Hoje é só 3 tem. capas DT. Oi? Hoje é só 3 capas DT. Não entendi, meu amor. Fala de novo, por favor. Hoje é Pode só 3 capas DT. né? Então, olha só. A gente brincou muita coisa mesmo. Videogame, nossa, era aquela coisa assim, um na nossa rua tinha e ficava brincando lá, disputando, no caso, lá era minha irmã que ganhou do padrinho dela, e todo mundo ficava naquela fila para brincar lá em casa. TV a cores, quem tinha era rico. Então, botava papel né, celofone assim. Oi? Pode falar. Era muito rico. Quem tinha. Era assim. Então, hoje a gente tem aí uma certa, né, melhoria. Então, a ciência contribuiu? Com certeza. Você tem aí a física se dedicando a todo momento para poder, né, a tecnologia a avançar mais ainda, a química também. Você também tem os remédios, as medicações. Tem alguém aqui falando comigo? Deixa eu ver aqui. Tô falando que não tem celular. Que legal, que legal. Bom, isso aí, sinceramente, vamos viver a infância, é muito bom, né? Eu gosto. Eu falo que as crianças precisam ter infância, é bom demais, ok? Para você ter assim o que contar lá na frente para os seus netos, seus filhos. É muito bom ter infância. E a gente não pode acelerar isso, não. Tudo na sua fase, na sua época. É muito bom brincar, muito bom mesmo. Tô vendo aqui. Bom, olha só, eu brinco muito. Eu também. Até hoje. Então, olha só. Voltando aqui para gente. Os remédios. Você acha que a ciência não tem nada a ver com isso? Com certeza. A química, né, o pessoal da biologia estudando muitos remédios, a maior parte vem de extratos vegetais, vem das plantas, vem de veneno de animais. Você tem aí o veneno da jararaca. Sim, o veneno da cobra é o antídoto para a própria cobra. Isso aí faz, né? Você vai produzir anticorpos contra o veneno dela, o soro antiofídico. Ele já tem ali os anticorpos prontos, até porque existem cobras que matam muito rápido o veneno dela, né? Então é preciso. Tô rindo aqui, tá? Minutos. Eu tô rindo aqui do chat. Muito legal, viu? Ok. Então, tô lendo, tô prestando atenção no que vocês estão escrevendo. Muito bem. Ok, gente. Turma da Mônica, eu também vi muito. Então, olha só, gente. No meu tempo também tinha. Né? Então, a família Jackson, que, por favor, se vocês... A família Jackson era aquela família do futuro que a gente ficava imaginando, assim, os carros voadores e aquela empregada que fazia tudo. Nossa, viajava vendo família, né, os Jackson. Então, olha só. O veneno da jararaca é retirado ali uma substância que vai ajudar a baixar a pressão arterial. Por quê? Alguém percebeu que quando uma pessoa é acometida pela picada, um dos sintomas é que a pressão abaixa muito, a pressão da pessoa, né? Abaixa de tal forma, é claro que muitas infelizmente, são levadas a óbito. E dali, alguém teve a ideia de produzir usar aquela substância e ajudar no pessoal que tem pressão arterial elevada. O captopril, ele tem ali uma das composições retirado do veneno da jararaca. Então, a ciência, ela busca no meio ambiente, ela vai buscar no meio ambiente recursos e exemplos para usar no nosso cotidiano. O Fusquinha, que todo mundo sabe aí, os antigos sabem disso, meu pai tinha um Chicão, o Fusca vermelho, que, né, a gente batizou ele de Chicão. Nossa, o Fusca, ele tem simplesmente, quando você olha para um Fusca, ele lembra o quê? Um besouro. E ele era realmente duro na queda. Pena que parou aí. Eu sou louca para ter um Fusquinha de coleção. Mas hoje em dia é a coisa mais cara aí. Então, quem tem, que mantém os seus Fusquinhas. Ele parece um besouro. E o besouro, justamente, ele tem uma carapaça dura, rígida, como proteção. Né? Então, olha só. Aí o que vai acontecer? Quando você olha o Fusca, o pessoal antigamente fala muito disso, que quando tinha uma enchente e tal, a rua estava cheia, os outros carros paravam
E o Fusquinha igual um barco, passava, né, de boa. Por quê? Porque ele tem, vamos prestar atenção agora, meus amores. Ok, tô vendo aqui, isso aí. Bom, ótima a integração aí do pessoal. Agora só vamos prestar um pouquinho atenção, voltar a atenção aqui, tá bom? Vamos encerrar um pouquinho o nosso bate-papo ali. Isso, vou conversar no privado. Vamos lá, então. Então, o que que acontece? O Fusquinha, ele foi feito na Alemanha e alguém ficou olhando o besouro. O besouro, ele é muito resistente. E aí vai. Então, aqui, ó, quando você continua, todo mundo me acompanhando aqui agora, por favor? Ok. Isso. Vamos lá. Bora prestar atenção. Isso mesmo. Obrigado. Vamos lá, De então? nada. A ciência é resultado de observações, experimentos. Ó, observação. A pessoa que se dedica à ciência, ele é curioso, ele observa, ele levanta questionamento, né? Ele questiona, ele é curioso, não é fofoqueiro, hein? Olha lá, hein? Então, ó, ele realiza experimentos, estudos, tem que comprovar se aquilo ali está certo, diálogos, ou seja, ele precisa conversar com outros colegas da área, ter ali um diálogo para ver, ó, estou indo no caminho certo. Lavoisier, que é um grande cientista, foi um grande cientista, é o pai da química moderna, ele foi importante porque ele mostrou Qual o nome dele? Lavoisier. Lavoisier, francês. Lavoisier. Então, Lavoisier, ele é considerado o pai da química moderna. Então, ele mostrou como o oxigênio, além de várias coisas, ele mostrou como o oxigênio funcionava no nosso organismo. E ele era um cara muito inteligente que, infelizmente, se você for buscar a história dele, vê que ele morreu por um outro cientista invejoso, que veio compartilhar com ele uma ideia. Sério? E falou, sério. Aí o cara conspirou contra ele. Ele falou pro cara assim, olha, essa sua ideia não tá legal não, tenta mudar isso. Aconselhou. E o cara, né, aquela questão que eu falo, a pessoa ser egocêntrica, não ser humilde, atrapalha em muitas coisas. E ele acabou conspirando contra Lavoisier. Pode ir lá pesquisar, saber da vida Qual o nome desse cara que matou ele? Foi, agora eu não me lembro não, o que para mim é importante é assim, eu dei mais importância ao Lavoisier, mas tem um nomezinho dele lá na história, tá? Mas ele nem é tão famoso igual Lavoisier. Então, olha só, a ciência então é resultado disso tudo. Você vai ter informações, compartilhar essas informações. A tecnologia aplica o conhecimento, a tecnologia aplica o conhecimento científico para atender às necessidades da humanidade, conforme o contexto social e cultural de cada época. Cada época. A gente comentou sobre isso aqui. Oi. Para eles ficarem escrevendo aí no chat, coisa chata, toda hora fica aparecendo aqui. Sabe por quê? Eu trabalho muito com a gentileza gera gentileza e a educação. Então, eu procuro cativar sempre a educação do aluno. Eu falei já uma vez, carinhosamente, que era para parar, entendeu? Então, não há necessidade de continuarmos, eu não vou cancelar vocês. O Felipe fala que é para parar e ele não para, eu não entendo. Toda hora fica mandando coisas de vocês. Bom, a gente aprende com os exemplos. Eu parei. A gente aprende com os exemplos. Então, eu estou aqui para fazer isso. Já pedi educadamente, vou continuar com a educação, certo? E vocês sabem que é para parar e é para prestar atenção. Não vou estar fechando ou impedindo ninguém. Questão do bom senso. Trabalharmos com bom senso, certo? Vou continuar a aula então, tá bom? Então, aqui, lembrando sempre que gentileza gera gentileza e precisamos nos educar. Não é esperar do outro, é fazermos a nossa parte. Então, continuando aqui. Olha, tá vendo? 10 minutos. Então, aqui, social, cultural, né, de cada época. Isso acontece desde os tempos pré-históricos, quando os nossos ancestrais construíram as primeiras máquinas. A gente já estudou, né, nos módulos anteriores, nós vimos isso. Para facilitar as atividades do dia a dia. A idade dos metais. Quando o homem descobriu o metal, quando ele conseguiu
cavar o solo, ele percebeu alguns, né, minerais que existiam ali dentro deles, esse elemento que mudou muita coisa no cotidiano deles. Então, aí você tem a idade dos metais, a descoberta do cobre, do bronze. Lembrando que quando você fala bronze, o bronze é uma liga metálica. É a união de diferentes elementos químicos. O bronze, quando o cara lá, medalha de bronze, o bronze é uma liga metálica, uma mistura de metais. Eu tenho aí cobre, mais o elemento químico estanho, também é um metal. A soma desses dois vai originar o bronze, tá? Então, o homem começou a descobrir isso. Os metais, o cobre, o bronze, o ferro. Oi, pois não? Tem até um canal sobre isso, que é Primitivo Tecnologia. Aí Isso. tem várias coisas. Então, poxa, legal. Assista sempre que você vai, né? Você sabendo alguma coisa, pode colocar Eu aqui pra gosto de gente. ver essas coisas, é interessante. Isso mesmo, muito mesmo. Então, aqui, ó, com, né, a idade aí dos metais, você tem, foi a última fase da pré-história, né, é considerada uma revolução tecnológica no domínio de instrumentos para caça, coleta, pesca, construções e proteção. Só que o ruim que aí começaram a surgir o quê? As guerras. Eles tinham um material, né? Começaram a fazer lança, começaram a fazer um armamento e usar isso para as guerras. Aí começaram as guerras e tal, por briga de território, né? Infelizmente aí o homem tem muito que evoluir moralmente. Bom, e aí vamos lá. Dessa maneira, os primeiros humanos descobriram como extrair o cobre e o ferro do subsolo e aprenderam a moldar esses metais, confeccionando instrumentos que possibilitaram ampliar seus hábitos alimentares. Começaram também aí a melhorar a culinária e melhorar a construção de abrigos, aumentando sua proteção. Olha só quanto que isso ajudou. Por volta do século XVII, a madeira e o carvão mineral eram fontes de energia muito utilizadas para aquecer as casas. Grandes avanços da ciência aconteceram durante a primeira Revolução Industrial, entre século XVIII e o século XIX. Começou na Europa, né? O Velho Mundo. Começou na Europa e se espalhando por diversos lugares do mundo. Nesse período, aumentou a exploração de novas fontes de energia. Vamos explorar, vamos ver o que pode propiciar aí mais energia para a gente. Então, aqui, continuando. Pois foram surgindo novas tecnologias para a produção em larga escala, necessitando também de transportes a longas distâncias. Com isso, a humanidade começou a buscar novos combustíveis para suprir essa demanda energética. O carvão mineral, então, passou a ser muito utilizado para movimentar as máquinas a vapor nas tecelagens, né? E os trens. Então, você vê aqui que a gente está falando da primeira revolução industrial, da primeira, certo? Então, olha só. Nós sabemos que antigamente, quando não tinha os motores que eram movimentados a vapor, os grandes navios a vapor, o que acontecia? Você tinha ali um pessoal que ficava remando e o cara ficava assim, reme, reme. Então, um monte de homem remando de um lado e o outro do outro lado, e um cara lá dando as ordens. E por isso que os navios, antes dos navios a vapor, se locomoviam, era feito dessa maneira. Muitos homens, chamados aí, né, tripulação, os marinheiros, faziam isso. E, infelizmente, também com os escravos, quando vieram para o Brasil, né, eles vieram também, além de ser escravizados, eles vieram remando aí os navios, ajudando a remar até chegar aqui ao nosso Brasil. E assim por diante. Oi? Pois não, Só pode queria falar. avisar que só tem mais 1 minuto, eu acho. 4 minutos, infelizmente. Ah, tá. Mas na próxima aula é mais tempo, tá? E aí vocês não esqueçam de ver
Não mandei ninguém fazer o dever, tá? Porque eu não terminei o módulo, certo? Só quando eu terminar o módulo. Tá bom. E aí, na sexta-feira, a gente tem mais tempo para ficarmos juntos. Aí vocês vão assistir os vídeos. Eu devo deixar um vídeo por causa da aula da professora Camila, que daqui a pouco entra a Camila, tá? Então, olha só, vamos lá, meus amores. A primeira máquina a vapor, ela surgiu em 1698 para retirar água de poços em minas de carvão. Quer dizer, na Inglaterra, a gente tem uma história muito chata dessa questão, não só na Inglaterra, né? Crianças eram colocadas para trabalhar nessas minas, não tinham infância, elas retiravam, ajudavam a tirar o carnaval. Se você pegar o histórico, então a gente tem melhorado, a gente reclama, mas se você olhar para um passado, as coisas eram, em todo o mundo, já houve coisas bem, bem pior, né? Só a escravidão já é uma coisa que a gente fica assim meio triste com o ocorrido. Mas então, a gente tem que olhar o lado bom, que né? A população mundial vem tentando evoluir, se melhorar em todos os sentidos. Aí aqui você continua falando aqui, ó, as máquinas então ajudavam a tirar essa água das minas de carvão. E em 1804 foram construídas as primeiras máquinas movidas a carvão mineral para locomoção e transporte. Esses avanços tecnológicos caracterizam tal período marcado pelo carvão como fonte de energia para acelerar o transporte de pessoas, matérias-primas e mercadorias. Isso gerou um novo cenário, a produção em larga escala e o consumo de combustíveis fósseis. A indústria têxtil, quando eu falo têxtil, né, você refere-se aí a tecidos, isso aí, lãs, linho. Então, as fábricas têxtil estavam lá para produzir roupas, né, a produção de roupas. E até hoje você tem um lado da química também voltado para essa parte, né? Muitas roupas, às vezes, você tem uma roupa branca com uma parte branca. Uma roupa branca com as mangas vermelhas. Então, o químico, a função dele é justamente verificar o meio daquele vermelho não manchar a roupa branca, a parte branca da camisa. Então, você tem aí os químicos que trabalham na indústria têxtil e assim vai. A química também é um leque, tem vários locais que um químico pode trabalhar. Então, aqui, só para terminar, porque o tempo já está, não tem um minuto só, vamos lá. A indústria têxtil, então, né, se desenvolveu rapidamente, empregando muitas pessoas, pois a substituição do trabalho manual pelas máquinas proporcionou ampliar a jornada de trabalho. Com isso, os camponeses começaram a migrar para a cidade em busca de trabalho, né, e melhores condições de vida. Certo, meus anjos? Então, olha, para a próxima aula a gente continua. Então, a gente parou aqui, ó. Vou marcar Então não vai aqui. ter nenhuma atividade? Não, só ver o vídeo. Só ver o vídeo. Só ver o vídeo, Ok. tá, meu amor? Na sexta-feira é que a gente vai estar aí terminando um módulo e aí eu vou deixar a atividade. Fala, pode Então falar. é só para marcar como concluída e quando você mandar o link da semana que vem aí, que a gente vai mandar os anexos da foto. Isso, tá? Então para a pode próxima marcar só semana. como concluída? Pode. Porque, assim, na verdade, hoje não tem atividade, não é? Não passei atividade. Então, só quando eu passar, vocês fazem eu utilizo esse mecanismo. Ok. Oi? Ok? Então, olha só. Agora, Felipe, como a gente vai te escutar se o seu microfone está desligado? ó, terminando, tá? Terminando, vocês vão lá para ver na plataforma. Vai dar tempo, se não der tempo de assistir agora, porque vai entrar a professora Camila daqui a pouco, vai entrar a Camila, né? Então, você vai assistir o videozinho do Por Aqui. Ele é rapidinho, é um vídeo curto que eu coloquei para a gente terminar isso daí, tá? Essa parte aí para vocês verem a eletricidade do peixinho. Então, quando